Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de aprender com as escrituras de nosso Deus, amém? Pessoal, estamos dando entrada agora nas cartas de Timóteo. Olha que Paulo nos ensina. Lá em 1 Timóteo de número 1, inicia assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu lá para Macedônia, eu roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem e nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei ela é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e para os pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe e para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e aos homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Eu dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente eu fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação ela é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam a honra e a glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns ali rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás, para que aprendam a não ser blasfema. Amém? Graças a Deus por isso, meus amados. Aqui a gente vai vendo que Paulo, ele começa aqui a sua primeira carta, de Timóteo, declarando a sua autoridade. A autoridade como apóstolo de Jesus Cristo. A palavra grega usada para apóstolo significa embaixador, ou enviado, Então a gente vê que Paulo declara ser o quê? Embaixador, enviado por Cristo. Mandado de Deus. Se refere aqui à comissão soberana de Deus ao ministério de Paulo. Atos 9 a gente lê também sobre isso. Então a autoridade do ministério de Paulo, ela procedia de duas fontes. Primeiro, Deus. Segundo, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O título Salvador aqui identifica Deus como a fonte de nossa salvação. Tanto na justificação quanto na santificação. Meus amados, nós somos justificados e santificados mediante a fé. Não é por obras, é por fé. É acreditar no Senhor Jesus Cristo, se entregar a Jesus Cristo, que Ele nos purifica e nos justifica. Amém? Então Paulo chama Cristo de esperança nossa, uma vez que é a razão pela qual nós podemos o quê? Aguardar com expectativas a vida eterna em glória. Então, meus amados, nós temos que compreender que tudo que nós estamos passando neste momento atual, no mundo, nós estamos sendo trabalhados, administrados pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos suportar todas essas afrontas, esse caminho que é estreito, que é árduo, mas tendo a expectativa onde? As coisas dessa terra? Não. A nossa maior glória não está aqui. A expectativa é sobre a vida eterna em glória que há de ser manifestada em nós através de Jesus Cristo.
naquele grande dia que ele vai se revelar ao mundo, e isso está muito, muito próximo. Então, meus amados, essa é a razão pelo que nós temos que ter o quê? Paciência, aguardando com santidade, com prudência, tendo a expectativa que a vida eterna em glória está por ser revelada em Cristo e está muito próximo. Então, guardemos o nosso coração, sejamos prudentes, tá bom? Então ele diz aqui que Timóteo, ele foi um jovem cristão ali de Listra, que ele viajou, ele atuou junto com Paulo durante bastante viagens, principalmente sobre a sua segunda e a sua terceira viagem missionária que ele teve. Ali em Atos 16 você lê também sobre isso. Então ele fala aqui que ele é um verdadeiro filho, refere que é um filho legítimo, que possuía todos os direitos e privilégios como um membro da família. Então Paulo queria mostrar que aceitava totalmente Timóteo como cristão, como filho na fé. Então ele fala assim, olha, a saudação, a graça, no grego ali se chama charis, que é o olá dos gregos, que significa receber o que não se merece. A graça para nós, meus irmãos, a graça que é a graça de Cristo, é um favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos, mas a graça de Cristo nos alcançou e nos santificou, nos concedeu o quê? A graça, Então, a salvação em Cristo, meus amados, é pela graça. Efésios 2, do 8 ao 9, Paulo diz isso daí. É muito importante, meus amados, a gente ter noção de tudo isso, se aprofundar nas Escrituras. Ele fala assim, olha, porque pela graça sois salvos. Por meio do quê? Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, meus amados, não é aquele que salva muita gente que vai ser salvo. Não é aquele que faz coisas miraculosas que vai ser salvo, que é por isso que ele vai ser salvo. Não, meus amados. A salvação é mediante a fé. Você crê em Jesus Cristo? Você entregou a tua vida para Jesus Cristo? Você está vivendo conforme Jesus Cristo nos ordena? Isso é o que vai te trazer salvação, amém? Não é as tuas obras, não é as minhas obras. Para quê? Para que ninguém se glorie, amém? Porque a fé, meus amados, é dom de Deus. Não é homem que distribui fé, é Deus, é dom de Deus. Então tenha fé, não desanima, não enfraqueça, não esmoreça na fé. Mantenha a tua fé intacta, aumente ela cada dia mais, alimente a tua fé. E alimenta como? Oração, clamando, intimidade com o Pai, amém? Então é tudo isso que Paulo está trazendo para que a gente possa, meus amados, ser vitorioso, Então ele diz aqui também sobre a misericórdia, que no grego ali é élioso, e significa o quê? Não receber a punição que na verdade merecíamos. Eu e você, a humanidade merecia punição, claro que merecia, mas a graça de Deus e a misericórdia nos concedeu que não pagássemos essa punição com as nossas vidas, porque Cristo pagou em nosso lugar. Olha a profundidade disso, meus amados. Jesus Cristo pagou a nossa punição com o teu sangue. Ele morreu no meu e no teu lugar. Ele pagou o meu e o teu pecado. Então, meus amados, sejamos íntegros, sejamos gratos a esse favor imerecido. Sejamos o quê? Obedientes à palavra de Deus. Vamos viver com sinceridade. Vamos ser prudentes. Vamos ser tementes ao Senhor. Viver uma vida de excelência, se livrando dos caminhos maus, das más condutas. Sejamos impecáveis, zelosos com a palavra de Deus, aplicar tudo isso que a gente está recebendo da parte de Deus, tantos ensinamentos, tudo que a palavra nos ensina, que a gente não tenha simplesmente a memória, gravar isso e poder repartir para as pessoas. Não, nós temos que aplicar na nossa vida, para que também sejamos o que? Testemunho vivo do que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então é isso que Paulo está deixando, trazendo esse ensinamento para nós. Então, meus amados, a gente vai vendo que Paulo agora, ele começa o quê? Exortar que Timóteo vá e corrija esses falsos ensinos, esses falsos mestres que estavam ali conduzindo um estilo de vida corrupto. Sabemos que nos dias de hoje não é diferente. Infelizmente, tem muitas pessoas, muitos falsos mestres, que de vez alimentar o espírito da pessoa, que é com a palavra verdadeira de Deus, com a palavra revelada de Deus, está alimentando o eu das pessoas, o carnalismo das pessoas, aquilo que a pessoa está sentindo vontade,
né? Sabe quando você vê que a pessoa está triste, cabisbaixa, às vezes está faltando dinheiro, às vezes está faltando uma coisa, alguma coisa ou outra, e a pessoa começa a pregar só para aquele sentimento da pessoa, para levantar a estima dela, para deixar ela melhor, né? A gente vê o coaching trabalhando nisso, falando palavras, né, doces assim, que possa levantar a estima da pessoa, mexe no sentimental, e a pessoa sente um vigor e fala assim, nossa, Deus está falando comigo. E na verdade, meus amados, são pessoas que conseguem entrar lá no íntimo da pessoa e pregar para a carne dela, para o eu dela, né? Para a alma dela. E meus amados, a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus é confronto. Meus amados, a palavra de Deus é confronto. Confronta eu, confronta você para quê? Para o arrependimento, para nos constranger, para que tenhamos um estilo de vida impecável. Que possamos ter uma vida zelosa de santidade para que possamos enxergar a Deus, alcançar a Deus. Porque sem santidade, meus amados, ninguém verá a Deus. A palavra é clara. Então, meus amados, Paulo estava exortando Timóteo para ir lá e corrigir esses falsos ensinos, para levar a palavra verdadeira para aquelas pessoas, para que elas não fossem enganadas, amém? Por falsas doutrinas. Então era isso que Paulo estava ensinando a Timóteo, conduzindo Timóteo, e ele era um jovem, né? A gente vê que graças a Deus estão se levantando muitos jovens, pessoas tementes a Deus, né? Jovens ali que realmente têm fome e sede de justiça de verdade, e Deus está usando grandemente, estão sendo bem aceitos pelas pessoas, que antigamente tinha aquele conceito, né, que só os mais antigos, né, que tinha todo o discernimento, toda ali a experiência de vida para conduzir as pessoas, e hoje a gente está vendo que está sendo diferente, mas Deus está levantando muitos jovens aí, cheios da unção, cheios da graça dele, amém? Para quê? Para conduzir o povo à salvação, para trazer o arrependimento, para trazer a graça, a santidade. Meus amados, está se abreviando os tempos. A palavra de Deus fala, se ele não abreviasse, ninguém ia ser salvo, ninguém. Então Deus está abreviando, está levantando o quê? Jovens, está levantando idosos, está levantando todos. O quê? Para pregar o evangelho verdadeiro, para que haja um arrependimento em massa das pessoas, aceitar a salvação, meus amados, porque os tempos estão próximos da grande vinda de Jesus, amém? Graças a Deus. Então vamos ver, agora partindo aqui, a gente vai vendo que a gente não sabe ao certo, né? Quando que Paulo viajou ali para Macedônia, mas o seu pedido a Timóteo é para que ele ficasse lá em Éfeso, ministrando aos cristãos ali, mostrando o que? A sua confiança no jovem discípulo. Amém? Então a palavra está trazendo claras, né, instruções, meus amados, para que a gente possa o quê? Ser salvos, para que a gente possa o quê? Promover a ordem na casa, promover o quê? A santidade em casa, tanto em casa quanto o quê? Nos templos, onde a gente se reúne, né, para adorar a Deus, ali que é o foco da vida do cristão, que deve ser clara, a sã doutrina, presente o quê? Na palavra de Deus, não na fútil especulação humana, mas temos que ter muito cautela com tudo isso, tá bom? Que a sã doutrina, meus amados, é a pura palavra de Deus, é o que está escrito, é o que Deus revelou, que está escrito, amém? Isso é a sã doutrina. O restante, meus irmãos, as coisas, tem muitas coisas que são fúteis de especulação humana, são aqueles acréscimos que não são, né, totalmente 100%. Tem muita coisa boa? Tem sim, meus irmãos, muito, mas temos que ter cautela, tá bom? Então ele está dizendo aqui que o fim do mandamento de Cristo, o mesmo de Paulo a Timóteo, é o que? A caridade, ou seja, o amor que é procedente de Deus, que vem aonde? No coração, na consciência e na fé sincera, no seio da igreja, né? Quer dizer, ele está trazendo isso aqui que nós temos que ter o amor, o sincero amor. Lá em João 13, 34, eu sempre falo isso para vocês, João fala, né? Jesus fala através de João o quê? Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Meus amados, Jesus está deixando muito bem claro, né? Quando ele está falando aqui em João, Jesus está falando assim, olha, antes vocês seguiam simplesmente a lei mosaica, agora eu estou enxugando todas essas leis e um novo mandamento eu estou te dando, que é o segundo mandamento. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento, sobre todo o teu querer, sobre todos os teus desejos, vontades, sobre tudo. Isso tudo é secundário, você tem que amar a Deus sobre tudo. Acima da sua família, acima do seu trabalho, acima do seu dinheiro, acima de tudo. Amar a teu Deus. Posterior a isso, eu te dou um novo mandamento. Jesus deixou claro,
Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros com isso, aplicando isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, meus amados, aqui tá totalmente resumido o que é viver em união, né? Você não vai fazer mal para quem você ama. Então, ele não está falando amar aquele que está próximo de você, aquele que é da sua casa. Ele está falando para você amar uns aos outros, todos. Todos que o Senhor enviar na tua vida, você tem que amar, tem que cuidar, tem que falar a verdade, tem que ser sincero, não pode ser fofoqueiro, não pode ser caluniador, não pode ser ladrão, não pode passar a perna, meus amados. Amem uns aos outros. Se você ama, você não faz nada de errado para a pessoa. Amém? Você vai tentar ter o maior zelo possível para o quê? Para fazer as pessoas se sentir bem. Isso é amar a pessoa. Se você não faz isso, você não está cumprindo o mandamento que Deus nos ordenou. E se você não cumpre o mandamento, você vai ficar de fora. Amém? Então temos que ficar o quê? Em plena santidade, cumprindo todos esses desígnios que Deus, através de Jesus Cristo, nos está ensinando. Amém? Então ele continua aqui falando sobre o quê? Sobre as vãs contendas, que significam o quê? Conversas vazias, meus amados. Né? Uma vida vã é o quê? Uma vida vazia. Né? Os mexericos, as especulações, as críticas falsas, né? Não devem jamais estar na boca do cristão. Meus amados, temos que ter cautela com tudo isso. Tudo isso, meus irmãos, nós temos percebido que tem aflorado muito no meio do povo de Deus. O quê? Conversas vazias, fofocas, especulações, é só especulação, críticas falsas, críticas sem contexto, críticas destrutíveis, não construtíveis, sabe? Isso jamais tem que estar nos nossos lábios, mas se nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo, isso significa ser cristão, aquele que serve a Cristo, que imita Jesus Cristo, nós não podemos fazer isso. Lembra aquilo que eu sempre falo para vocês? O que Jesus faria? É simples, meus irmãos. É o símbolo perfeito, é Jesus Cristo. Então, para você tomar qualquer tipo de conduta, antes de você falar qualquer coisa, tomar qualquer decisão, pensar em falar para alguma pessoa, qualquer tipo de conversa que você vai ter com uma pessoa, Jesus faria. O que Jesus conversaria? O que Jesus faria? O que Jesus pensaria? É prático, porque a palavra de Deus fala o que Jesus faria, o que ele tomaria de decisão. A palavra de Deus fala totalmente o que Jesus fez aqui na terra, como ele se comportou, como ele realizou as coisas. Então, sejamos imitadores de Cristo. Logo, sendo imitador de Cristo, nós vamos sanar todas essas dificuldades. É fácil? Não, porque tem que negar a nós mesmos. Lembra que eu falei para vocês? Evangelho, meus amados, as boas novas de Jesus, o evangelho é o quê? É negar a si mesmo, é confronto. A palavra de Deus confronta, não vai massagear o meu ego, o teu ego, falar assim, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, você vai vencer, olha, é só um período, Deus vai... Não, meus amados, vai confrontar, porque o que é de ruim que está dentro de você tem que ser expelido. Deus vai te limpar, e limpar, meus amados, dói, e dói muito. Se você tem um machucado e o machucado não está cicatrizando, você não tem que arrancar a ferida e passar ali né? Antes era o metiolate, né? Que ardia demais. Tem até um outro nome que eu não me recordo. Dói, vai arder, vai doer antes de cicatrizar de verdade. A palavra de Deus é assim, meus irmãos, confronta eu e você, porque nós somos pecadores e a palavra é santa. Então vai confrontar, fala assim, ei, tá errado, conserta-se, tá errado, conserta-se, amém? É correção, corrigir. Então é isso que ali a gente estava vendo. Então, esses doutores da lei, mesmo, essa expressão aqui, que era derivada ali do judaísmo, ela é usada também lá em Lucas 17, em Atos 5:34, em relação ao quê? Aos fariseus. Eles eram indivíduos que Timóteo deveria instruir e corrigir, e cujos erros ali resultavam de seu relacionamento distorcido com a lei. Eles eram homens sem amor, mestres legalistas. Hoje tem muito, meus amados, muitos mestres legalistas. Tudo pode, não, dá tudo um jeitinho, é tudo pelo amor. Vai pensando que é assim pra você ver. A palavra de Deus é clara, meus amados, clara, né? Ali eles tinham ali algum coração e motivos impuros. A instrução sem amor, meus amados, leva sim ao legalismo. Instrução que não tem o amor na palavra de Deus leva ao legalismo sim. A gente está vendo o que o mundo está pregando aí fora, né? Já até ontem, num curso que eu estava fazendo, eu ouvi algo que eu não tinha chego a ler ainda, que estão pregando umas coisas para pôr na escola, de um tal de TODS, que é tipo assim, a criança fala assim, eu não sei o que eu sou.
né? Não sei se eu sou menina, se eu sou menino. Meus amados, olha o que o legalismo está levando, meus amados. A destruição de lares, de valores que a palavra de Deus pregou desde a origem. Onde Deus construiu o quê? Homem e mulher. Deus não criou todos. Você não acha todos aqui na Bíblia. Você acha todos? Meus amados, tem que tomar cuidado. Tome cuidado com o que estão pregando para os teus filhos lá no mundo, lá na escola. Tomem cuidado, meus amados, estejam próximos dos teus filhos. Não deixe o filho à mercê simplesmente num tablet só vendo um monte de tranqueira. Tome cuidado, tá bom? Do que os teus filhos estão observando, estão aprendendo. As crianças hoje, meus amados, tá com um raciocínio que eu vou falar para você. 2 anos tá com mente de 10 de antigamente, tá bom? Então aqui é só um parecer aqui, né? Do ladinho para a gente ter noção do que está acontecendo. A instrução sem amor, meus amados, leva sim ao legalismo, e legalismo leva à destruição de valores, tá bom? Então ele está falando assim, algo bom, como era a lei, pode ser usado de forma o quê? Distorcida, de inapropriada. Então o objetivo da lei ali, meus amados, era ensinar o que era certo e errado, coibindo o erro dos ímpios e pecadores. Não foi dada, porém, para levar o quê? A escravidão legalista. Né? Quem já é justo mediante Cristo, Romanos 7, 12 e 13, a gente lê sobre isso. Paulo diz claramente a respeito disso. Vamos ler? Olha o que ele diz lá em Romanos, deixa eu abrir aqui para vocês. Romanos 7, 12 ao 13. Ele fala assim, olha, de fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado. Ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Amém? Então, meus amados, ele está falando aqui que, olha, a lei foi para correção. No momento antes de Cristo, a lei era para trazer ordem. Portanto, agora em Cristo, meus amados, a lei mata, agora Cristo salva. Nós temos o quê? Pelo amor de Cristo, nós temos o quê? A salvação. Nós somos justificados agora mediante a Jesus Cristo. Amém? A lei, lógico, quem está vivendo em Cristo, meus amados, não tem problema com a lei, porque vai viver uma vida de santidade, uma vida íntegra, uma vida de honestidade. Né? Agora, quem vive mediante sua lei, meus amados, quem não tem a vida em Cristo, né? Aqui os conceitos, preceitos da palavra de Deus pregada no coração, vai viver de qualquer jeito, meus amados, e vai sim cometer muitos e muitos delitos. Amém? Então, os praticantes de pecados, listados ali no verso 9 e 10, não são justos nem salvos, mas o que? São violadores dos mandamentos de Deus. Então a função correta da lei é o quê? É conscientizar os pecadores dos seus pecados. Romanos 3:20, né? Paulo fala isso também. Romanos 3:20 ele fala assim, olha, portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado o quê? Na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei é só para trazer a consciência que nós não devemos errar. Mas temos que ter obediência o quê? Sobretudo em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Então a lista de Paulo ali dos violadores da lei parece estar em paralelo com a ordem dos 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20. Os 3 primeiros pares ali lembram os 4 primeiros mandamentos, que tratam o quê? Da relação do homem com Deus, a saber o quê? Os justos e os obstinados, os ímpios e os pecadores, os profanos e os irreligiosos, né? Então seguem-se 8 títulos ali de praticantes de iniquidades que fazem o quê? Paralelo com 5 dos seus 6 últimos mandamentos. Somente a referência à cobiça que não foi mencionada aqui, né? Fornicadores são aqueles homens e mulheres envolvidos com imoralidade sexual em geral. Sodomitas são o quê? Os especificamente ali homossexuais, masculino, feminino, seja lá o que for. Então a gente lê lá em 1 Coríntios 6, 9 que fala sobre isso, meus amados. Isso é pecado. Hoje as pessoas falam assim, nossa, mas tem que tomar cuidado como que você fala, né? Meus amados, tem que tomar cuidado de ir para o inferno. A palavra tem que ser pregada. Ele fala assim, olha, lá em 1 Coríntios 6, 9, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem os ladrões, avarentos, alcoólatra, caluniador, trapaceiro, herdarão o reino de Deus.
Não vai herdar se você tem essa prática, meus amados. Se Jesus voltar para você agora, você não vai. Vai ficar o quê? Vai ficar para a morte eterna. Então, sabe, a palavra tem que ser pregada. Não é eu que estou achando isso. A palavra de Deus está escrita. Está escrita. Não se deixe enganar. Você é imoral? Pratica imoralidades? Vai ficar. Deus não vai te salvar. Você é idólatra? Idolatra alguma coisa? Põe alguma coisa como símbolo de religião, símbolo de idolatria, de que é uma santidade, alguma coisa? Se não for Deus, meus amados, você é idólatra. Vai ficar também. Você adultera? Não é só adultério no casamento. Qualquer tipo de adultério. Você adultera com Deus, você adultera com seu amigo, adultera com seu patrão, engana alguma pessoa, está adulterando, vai ficar também. É homossexuais? Eu sou Todd, não sei o que eu sou. Vai ficar também. Seja passivo, seja ativo, não importa, meus amados. Deus criou homem, criou mulher, não criou outra coisa. O quê? Para ser uma família perfeita. Então, se não é um homem e uma mulher casado, não é perfeito. Logo, o Espírito Santo de Deus não está com você. Amém? Então temos que ter muito discernimento do que a palavra de Deus ensina, meus amados, para que nós possamos ter uma vida de integridade com Deus. Amém? Então, tanto a imoralidade aqui, qualquer tipo de imoralidades, né, são violações dos mandamentos de Deus. Tá bom? Então, conforme aqui Paulo está trazendo, né, o evangelho da glória, que é essa expressão que deve ser interpretada em seu contexto imediato, é que é a discussão sobre o objetivo da lei. O uso adequado da lei consiste o quê? Em mostrar, né, a pecaminosidade humana, assim como a nossa necessidade das boas novas que está em Cristo, que nos libertou da escravidão da própria lei e dos nossos pecados. Meus amados, entenda uma coisa, Jesus Cristo, nosso Deus, ele desceu da glória, meus amados, ele desceu da sua sublime poderosa, né, do seu poderoso altar, do seu lugar santo, ele desceu à terra como um homem. Ele se sujeitou a isso, meus amados. Morreu por mim, por você, sem abrir a boca, sem reclamar. Ele levou sobre o corpo dele todos os pecados, todas as enfermidades, toda a maldade da humanidade entrou nele, a ponto de a própria palavra de Deus falar que Deus virou as costas para ele, porque não podia se comunicar com ele, porque ele estava cheio de pecado agora. Não o pecado dele, o pecado da humanidade. Ele absorveu para ele. Ele puxou para ele, para poder salvar eu e você. Agora eu e você vamos viver com uma vida de pecado? Vamos viver uma vida de pecado deliberado, sabendo que não podemos fazer isso e vamos fazer mesmo assim? O que você acha que você está fazendo com Cristo Jesus? Mediante o que Ele fez por mim e por você, o que você está fazendo? Está esnobando. Está esnobando, claro que está. Se você sabe que não pode estar fazendo, o que você acha que você está fazendo com o que Jesus fez por mim e por você? Amém? Então, meus amados, vamos ter uma vida de integridade. A palavra hoje está pesada? Tá. Deus está me levando a levar isso? Tá. Então, meus amados, Cristo nos libertou da escravidão pelo seu próprio corpo, a ponto de ele falar, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele está falando assim, Deus meu, por que me abandonaste? Ele sentiu nele a dor da separação do Pai, que outrora ele nunca teve, ele sempre esteve junto. A palavra de Deus fala que antes do mundo ser criado, Jesus estava com Deus, Jesus é Deus, né? E todas as coisas não foram feitas senão por Ele. Então, meus amados, Ele pagou o preço, Ele nos libertou da escravidão, Ele nos libertou da morte, meus amados, dos nossos pecados. Então, vamos viver uma vida de integridade, vamos viver uma vida de excelência. Se você está fazendo alguma coisa errada, disso tudo que eu li para você, tem outras coisas também. Se você está fazendo isso e sabe que não pode fazer, não faça. Não faça. Do homem a gente pode até esconder, mas de Deus, meus amados, não se esconde uma vírgula. Uma vírgula. Nem que você fique 50 palmos para baixo da terra fazendo coisa errada, Deus está vendo. Amém? Então, meus amados, vamos dar graças a Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, né? Não havia arrogância aqui em Paulo. O mundo, sim, é ingrato. O apóstolo não achava que seu privilégio era uma coisa natural, muito pelo contrário, né? Ele fala assim, me tem confortado. O que é conforto para ele? Literalmente o quê? Me tem dado força. Paulo sabia perfeitamente que o seu poder se aperfeiçoava na fraqueza. Na fraqueza, meus amados, é na fraqueza que eu e você estamos fortes. Por quê? Porque Cristo desenvolve em mim e você nas nossas fraquezas. Amém? 2 Coríntios 12:9, ele fala assim, olha, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Se glorie nas suas fraquezas. Está fraco? Está sofrendo? Se glorie no Senhor, porque neste momento que Deus vai trazer força para você, livramento para você. Amém? Fiel. Isso é o que se requer do desempenho, né? Ali, do mordomo, na pessoa que serve a Deus com confiança. Amém? Ninguém toma esta honra para si mesmo, meus amados. Ninguém. E Paulo não estava falsificando a palavra de Deus. Pelo contrário, ele estava trazendo a verdade. Como, né, ali os falsos, ali, como faziam os legalistas. E Paulo está trazendo o conserto, a palavra verdadeira. Amém? Antes de ter fé em Cristo como Salvador, Paulo ele também era um blasfemo. Ele falou aqui, ó, eu era blasfemo. Eu falava contra Deus. Eu era um perseguidor que se mantinha o quê? No encalço dos cristãos, como um caçador. Eu perseguia eles como presa, meus amados. Era absurdo o que Paulo fazia. Atos 8, a gente lê isso, Atos 9, ele conta um pouquinho do que ele fazia. Ele era um opressor, um homem violento, que agia com opressão para com os outros, motivado por quê? Pelo egoísmo, pelo orgulho pessoal. Mas ele fala assim, eu alcancei misericórdia. Se o apóstolo Paulo pode encontrar misericórdia depois de fazer tantas coisas terríveis que ele fez contra Cristo, então meus amados, Deus certamente oferece salvação de braços abertos a todas as pessoas. 1 Timóteo 2,4 ele fala isso, né? A gente vai ler amanhã sobre isso. 2,4 ele fala assim, olha, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, graça é o favor por nós imerecido, incalçável, inalcançável, né? Essa é a graça de Deus, um favor imerecido e inalcançável, que recebemos o quê? Gratuitamente de Deus. A graça dada a Paulo aqui, segundo ele mesmo, com a fé, superabundou de graça. Onde o meu pecado era muito grande, superabundou a graça de Deus. A fé excedeu, indo além de todas as expectativas. Paulo aqui está resumindo, meus amados, essa essência do Evangelho, como Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O mundo se refere a toda a humanidade. Salvar significa libertar, resgatar. Cristo veio morrer pelos pecados e pelos pecadores de toda a humanidade, meus amados, dos quais ele fala assim, eu sou o principal, sou o pior, eu sou o pior. Paulo sofria, né, com a degradação ali causada pelo pecado, entendendo a gravidade da pecaminosidade dos seres humanos, e colocava-se então como o maior dos pecadores. É aquilo que eu falo para você, meus amados, tem que tomar muito cuidado. Deus é misericordioso? Muito, muito, muito mesmo. O amor de Deus é fenomenal, não tem como medir. Porém, meus amados, tudo que a gente planta, a gente colhe. Paulo foi terrível, perseguidor, caluniador, maltratava, matava. Deus perdoou ele? Perdoou. Deus usou ele? Eu acredito que entre o mais, dos apóstolos ele foi o mais usado. Ele era o pior, foi o mais usado. Porém, ele pagou o preço, meus amados. Deus falou para ele assim, através de Jesus, minha graça te basta, tá bom, filhão? Vai na força aí, eu tô contigo, não desanima. E ele entendeu o recado. Ele sofreu mais do que todos. Ele fala em certo momento da vida dele tudo o que ele passou. Quantas vezes ele foi chicoteado, quantas vezes ele passou por naufrágio, perigos iminentes de morte quando iam matar ele, né? Várias vezes bateram neles, bofetearam ele, arrebentou ele, né? Ali na madeira, vamos assim dizendo no vocabulário de hoje, espancavam ele, deixavam ele preso em cisterna, né? Lugares baixos que era úmido, era cheio de mofo, cheio de rato, preso, pelado, nu, passando frio. Você imagina naqueles lugares, meus amados, que de dia o calor absurdo deve ser tipo assim 40, 50 graus e de noite chega ao que a 0 graus, e um homem ali passando por tudo isso. Então, meus amados, ele teve que pagar o preço de tudo que ele fez de errado. Teve perdão, misericórdia, teve salvação? Teve, mas ele pagou o preço. Amém? Então vamos ter uma vida zelosa, uma vida de integridade. Não vamos pagar preço desnecessariamente, tá bom? A gente está aprendendo com o erro dos outros. Deus mostra tudo que os outros fizeram de errado e pagaram. Não vamos fazer a mesma coisa. Vamos ser inteligentes, sábios. Amém? Graças a Deus por isso. Então, meus amados, isso tudo aqui Paulo está explicando, né? Conservando a fé, né? Que diz o quê? Definindo aqui, deixa claro, trata-se da fé que uma vez foi dada. E tem que permanecer fiel à palavra. Esse é o significado de hoje. Ei, seja fiel à palavra de Deus. Tenha boa consciência. Paulo fala de consciência 6 vezes na epístola pastoral.
Muita gente parece que precisa usar um amplificador para poder ouvir a voz baixinha. A consciência só se mostra clara, mas quando a pessoa cai em si mesmo e confessa os seus pecados. Tem que confessar. Se a consciência for mantida cauterizada, meus amados, até um ministro ou um evangelista é capaz de cometer terríveis pecados. A consciência de Davi ali não estava limpa. Lembra de Davi? Davi pecou demais, fez muita coisa errada, mas a consciência dele esmagava ele. Ele tinha que se humilhar perante Deus, ele se prostrava, ele chorava, ele clamava com verdade: Senhor, me perdoe, não me mata, não tira de mim o teu espírito. Perdoa, eu errei, eu fui um transgressor. Então o pecado sempre estava diante dele. Salmo 51, meus irmãos, se você ler o desespero de Davi, ele confessava, ele estava confessando tudo que ele fez de errado, e Deus perdoou e disse ainda: esse homem é segundo o meu coração. O quê? Por que segundo o meu coração? Porque ele é íntegro. Fez muita coisa errada? Fez. Eu sei que ele era propício a fazer isso, mas ele tinha consciência de tudo que ele fazia de errado e ele se humilhava na minha presença. Por isso que ele é segundo o meu coração, porque ele sabe, né, que eu sou a vida para ele. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos vendo tudo isso, né, que ele diz aqui no finalzinho, só para ter um entendimento a respeito de Himeneu e desse Alexandre, que Paulo dá o exemplo, né, desses dois homens que não estavam de modo algum combatendo o bom combate. Ele falou assim: eu lancei para Satanás esses dois aí. Por quê? Porque eles estão procurando prejudicar a causa de Deus. Eles são conhecedores da palavra e estão fazendo coisa errada. Eles são conhecedores da palavra, da sã doutrina, e eles estão, né, ali combatendo de uma forma errada, estão prejudicando a palavra de Deus. Então a expressão entreguei a Satanás aqui é a mesma de 1 Coríntios 5,5, que ele diz ali. Então a autoridade para essa entrega era o quê? Por natureza apostólica. Paulo não os entregava porque eles eram incrédulos, mas por quê? Porque eles estavam o quê? Blasfemando, para eles aprender a não blasfemar mais contra o Senhor. Então, no Novo Testamento, a palavra traduzida por aprenda é usada somente como referência à disciplina de Deus. A disciplina de Deus para os cristãos. Amém? 1 Coríntios 11 você vê isso, Hebreus 12 você vê isso. Paulo queria expressar que esses homens deveriam ser o quê? Excluídos da igreja para que aprendessem a lição e se arrependessem e viessem, voltassem, né, para os bons caminhos do Senhor. Que eles viessem abandonar o seu mau caminho e terem a correção para poder ter salvação. Amém? Meus amados, acredito que foi longo o vídeo de hoje, mas foi abençoado. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra, né? Foi uma palavra de correção, uma palavra pesada, mas obtenha tudo isso no seu coração. Põe à prova, né? A gente está lendo as Escrituras, está falando o que a palavra de Deus está falando. Estamos aqui simplesmente desmiuçando o que a palavra está traduzindo para nós. Então, tenha uma vida de cautela, tenha uma vida de santidade. Não magoe, não entristeça o Espírito de Deus para que você não pague preço. Amém? Cuida da sua salvação, que o que é mais precioso na sua vida é a salvação, tá bom? Esse é o zelo que você tem que ter, que eu e você temos que ter, tá bom? Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Jesus Cristo.